Comigo no Salmo de número 5, dando continuidade às pregações no Saltério, todo o último domingo do mês. Nesta manhã será exposto o Salmo de número 5. Assim diz, irmãos, a palavra do nosso Senhor. Ao mestre de canto para flautas, Salmo de Davi. Dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista, aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira, o Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus adversários, endireita diante de mim o teu caminho. Pois não tem ele sinceridade nos seus lábios, o seu íntimo é todo crimes, a sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti, folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo o cercas da tua benevolência. Amém. Podem se assentar, irmãos. Vamos orar ao nosso Senhor. Senhor Deus, Deus gracioso, rogo a Ti, ó Deus, neste momento, que o Senhor seja gracioso comigo e que o Senhor me use nesta ocasião para o louvor da glória do Teu nome. Dá-me, Senhor, vigor físico, mas, ó Deus, sobretudo vigor espiritual para expor a Tua palavra diante do Teu povo. Ó Senhor, usa-me para o louvor da glória do Teu nome nesta manhã. Que aqueles que aqui estão, Senhor, possam atentar, ouvir com atenção a exposição da Tua palavra e que o Senhor edifique a cada um. Fala, ó Deus, com o Teu povo. Fala, ó Senhor, é o que te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o sofrimento, o mal, o lidar com dificuldades nesta vida é uma realidade patente. Não há quem possa negar este fato, porque todos, em maior ou menor grau, passam por dificuldades, passam por aflições nesta vida. Muitos durante muito tempo, outros durante um período curto, mais intenso, mas fato é que nós sofremos. Sofremos com enfermidades que nos acometem, sofremos com a injustiça de outros, sofremos com a perversidade de homens ímpios que não temem a Deus e que de alguma forma tentam se voltar contra o povo do Senhor e tentam ferir os justos, tentam nos machucar, tentam nos oprimir, tentam trazer sobre nós grandes males e muitas vezes eles são aparentemente ou temporariamente bem-sucedidos em seus intentos. E isso pode nos fazer pensar, será que o Senhor Deus ele não contempla o que está acontecendo? Será que o Senhor Deus ele não tem visto o que tem acontecido ao meu redor? Será que o Senhor, Ele me ignora? Será que o Senhor, Ele esqueceu de mim? Muitas vezes nós podemos imaginar algo desta natureza.
Mas uma coisa, irmãos, nós não podemos permitir que tome conta do nosso coração. É um pensamento como este, que pode ser fruto da incredulidade, mas devemos entender, como o próprio salmista entenderá, que o Senhor Deus, Ele é um Deus que, em seu caráter, é santo e justo. E porque Ele é um Deus que, em seu caráter, é santo e justo, Ele não poderá, Ele não permitirá que os homens maus continuem prosperando, mesmo que momentaneamente, em seus intentos. E Ele vai contemplar, nós veremos, o caráter deste Deus, que se volta contra os homens. E os homens só podem esperar deste Deus duas coisas: ou a sua misericórdia abundante, o seu favor abundante que Ele demonstra, mas se não encontrarem o favor do Senhor ou não recorrerem à sua misericórdia, que é oferecida livremente, eles experimentarão o justo juízo do Senhor. Experimentarão a justiça de Deus que cairá sobre eles, e trata-se de uma realidade tão certa como o ar que nós respiramos nesta manhã. E o salmista, irmãos, ele vai nos ensinar esta verdade, e ele é um homem que passou por muitas dores. Davi é quem escreveu este salmo, e ele é um verdadeiro homem de dores. E verdadeiro homem que experimentou, irmãos, grandes aflições, ele experimentou muitos problemas, ele experimentava a oposição de homens ímpios que se voltavam contra o seu reino. E nós vimos, irmãos, na exposição do Salmo 3º, bem como do 4º Salmo, como seu filho Absalão, ele se voltou contra o seu próprio pai, traindo o seu pai, assumindo então a posição de rei. E seu pai saiu então caminhando, chorando, lamentando, porque certamente não há maior dor para Davi do que a dor de sofrer a traição do seu próprio filho, Absalão, a quem ele recebeu no seu próprio reino. E este homem, irmãos, ele sofre amargamente. Ele sofre com muitos males que não vêm somente de Absalão, mas daqueles homens que se associavam a Absalão. E tantos outros, irmãos. Este salmo ele não nos vai dar o contexto com precisão. Nós não sabemos se era simplesmente um sofrimento em razão de Absalão ou em razão de Saul, ou outros que se voltaram, tantos homens perversos que se voltaram contra Davi, ou se ele passa a refletir sobre tudo isto e então expressa a aflição do seu coração naqueles momentos de grande dor. Mas uma coisa que nós percebemos é isto, irmãos: há muito problema, muita oposição, muito sofrimento, muita angústia que faz com que este homem ele se sinta grandemente perturbado. Ele se sentia como que, de certa forma, desamparado pelo próprio Senhor. Ele se sentia como que, de certa forma, ali deixado de lado, enquanto os homens estão caindo sobre ele com grande perversidade em toda a sua fúria. Mas, irmãos, neste salmo de lamento do próprio Davi, servo do Senhor, nós veremos como ele vai partir do momento de grande angústia e lamento a uma expressão de triunfo e alegria. Salmos de lamento geralmente tem essa forma, irmãos. Começa com um lamento, com a tristeza, e esses homens então vão ascendendo a uma expressão de alegria indizível, firme, forte, como é o que nós veremos na vida do próprio Davi nesta ocasião. O salmo, irmãos, começa nos mostrando o seguinte, no versículo 1: dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. O que fazer então no momento em que a aflição, a dor, a perseguição nos acomete? O que fazer no dia mau? Davi nos ensina, irmãos. Ele vai dizer: dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti
é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Então perceba o que envolve aqui na vida deste homem, o caráter do verdadeiro homem piedoso que ora e o caráter da verdadeira oração. Ele é alguém que está plenamente consciente de que na circunstância que ele vive e experimenta naquele momento, não há nada que ele possa fazer com a força do seu próprio braço. Ele se reconhece, irmãos, como alguém impotente. Ele sabe que não há absolutamente nada que ele possa fazer, não há homens que possam então livrá-lo daquela condição, não há homens guerreiros que possam ajudá-lo a vencer os seus inimigos naquele contexto. Ele sabe, irmãos, que ele só pode agora elevar a sua voz ao Senhor e clamar a Ele. Nós percebemos aqui, irmãos, neste primeiro verso, a urgência da oração de Davi. Nós percebemos aqui que ele ora urgentemente ao seu Senhor. E veja, tratava-se provavelmente de um tipo de aflição e angústia que o acomete há tempo. Não é recente. Não é há pouco tempo que ele sofre. Não é há pouco tempo que ele clama. Mas nós olhamos, irmãos, para ele e ele diz: dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Ele repete então: escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama. Então você percebe na repetição dele, né? Dá ouvidos às minhas palavras, acode ao meu gemido, escuta, Rei meu, a voz que clama. A intensidade da sua angústia e o desespero dele em clamar ao seu Senhor. E é interessante porque quando ele se dirige a Deus, nesta oração, ele vai chamá-lo de Senhor. Meus irmãos, quando nós pensamos sobre o nome do Senhor Deus, Yahvé, Javé, nós não podemos pensar que trata-se de uma palavra sem qualquer tipo de sentido ou significado, não. Porque quando nós pensamos no Senhor Deus, Javé, Yahvé, que é a tradução aqui colocada como Senhor, toda em caixa alta, aponta para o nome pactual do nosso Deus. Davi sabia que ele era o seu Senhor. E Davi sabia que este Senhor a quem ele clama, usando este nome, é o Senhor Deus eterno. Ele sabe que aquele a quem ele clama é o Senhor Deus que é infinito. Ele sabe que aquele a quem ele clama é o Senhor Deus que é independente. Ele sabe que aquele a quem ele clama é o Senhor Deus que é todo-poderoso. Ele sabe que aquele a quem ele clama é o Senhor Deus que é fiel. Ele sabe que aquele a quem ele clama é o Senhor Deus que, porque é este Senhor Deus Yahvé, ele vai tratar e vai ouvir o clamor do seu servo. Mesmo sendo, irmãos, o seu clamor, um clamor aqui que envolve palavras certamente dirigidas ao seu Deus, mas envolve gemido. A ideia é que ele de fato, ele gemia aqui, ele como que murmurava, mas a ideia de murmuração aqui não é descontentamento, mas ele expressava a sua angústia em palavras inaudíveis. Ele não conseguia, de certa forma, expressar com clareza a sua angústia. Ele não conseguia colocar em palavras tão ordenadas aquilo que ele experimentava naquele momento. Então ele expressava num gemido dolorido. Porque esta era a condição da sua alma naquele momento. Ele estava passando por uma dificuldade realmente muito, mas muito, irmãos, grande. Mas ele clama ao Senhor. Perceba que ele não é alguém que está sem esperança, mesmo que estivesse numa condição ruim, irmãos. E nós, muitas vezes, por muito menos. Nós não passamos por dificuldades tão intensas como a dificuldade do próprio Davi, mas muitas vezes nós agimos como se o nosso problema até fosse maior do que o dele.
E nós nem clamamos, nem suplicamos ao Senhor muitas vezes também. Mas a angústia dele era muito intensa. E isso, irmãos, faz com que ele corra para o Senhor. E é exatamente isto que nós precisamos aprender e entender no dia mau, no dia da angústia. Que o Senhor Deus, Ele é aquele que está assentado no alto e sublime trono e nós podemos chamá-lo de Senhor. Nós podemos nos dirigir a Ele em oração, apresentando a Ele o nosso clamor. E mesmo, irmãos, que não tenhamos palavras que de alguma forma possam expressar a nossa aflição, o Senhor é aquele que Ele sabe e conhece e escuta até mesmo o nosso clamor que não é expresso com tanta clareza. Ele sabe da angústia dos nossos corações que elevamos muitas vezes e Ele compreende perfeitamente bem o nosso clamor. E nós podemos saber, irmãos, que em meio aos nossos gemidos e angústias, nós temos um socorro e alguém que nos auxilia em momentos como este, na nossa oração. Quando nós olhamos o que diz a palavra, irmãos, em Romanos capítulo 8, verso 26, a Escritura nos diz o seguinte. Romanos capítulo 8, verso de número 26, a palavra nos diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então perceba, irmãos, que nós temos um auxílio. Nós, quando oramos, nós sabemos que o Espírito intercede por nós sobremaneira. Nós podemos, irmãos, mesmo em meio às dificuldades, mesmo sem saber articular bem as nossas palavras, o que nós devemos fazer ainda assim é suplicar a Deus. Talvez a condição que você esteja experimentando hoje, talvez o problema que você esteja passando hoje seja tão grande, tão intenso, ou alguém junto a você num problema tão grande, tão intenso, e você pense, eu não consigo fazer nada, eu não tenho poder para nada, mas você tem alguém que é todo poderoso e que te escuta. Isso deve ser grandemente consolador. Como precisamos, irmãos, aprender a clamar ao Senhor Deus, que escuta a nossa oração. Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Mas, meus irmãos, ele não para por aí. Nesta primeira sessão, ele vai dizer ainda assim, escuta, mais uma vez, acentuando aqui o desejo dele de ser ouvido, a urgência do seu clamor. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. É interessante, irmãos, nós percebermos como ele vai suplicar ao Senhor. Ele não tem o Senhor Deus Yahvé como um Deus distante. Ele não tem o Senhor Deus Yahvé a quem ele clama como alguém que é totalmente outro, distinto, e que não se aproxima e que não está num relacionamento especial com ele. O salmista, irmãos, entende, e isso consola o seu coração no dia da angústia, que aquele a quem ele clama é o seu rei. Ele diz, Rei meu, Deus meu. Ele reconhece que o Senhor, ele é rei. Ele é o rei soberano sobre o mundo. Ele é o rei soberano sobre tudo que no mundo há. Ele é o rei soberano sobre o seu povo. Que ele é o rei soberano sobre os seus inimigos. E que ele também é Deus, o Senhor Deus Criador, o Senhor Deus que está acima de tudo e de todos, o Senhor Deus que julga tudo e julga a todos. E este, a quem ele se dirige, ele diz, ele é meu rei, ele é meu Deus, ele é meu Senhor. E, irmãos, esta postura deste homem, ao clamar para que o Senhor o escute, em tomando posse dele, do seu Senhor, é algo fundamental. Alguém já disse que esses pronomes, eles envolvem muita glória, irmãos, e esse pronome
possessivo usado aqui pelo próprio profeta, pelo próprio Davi, é algo grandemente experiencial. De alguém que se relaciona com o seu Senhor e que sabe que este Senhor, ele é alguém que é seu e que ele é dele. É uma linguagem, irmãos, que envolve a linguagem da aliança, que envolve a linguagem do pacto. Como se ele estivesse dizendo assim, na linguagem pactual, tu és o meu Deus, e o Senhor diz, tu és o meu povo. E aqueles irmãos que se relacionam com o Senhor assim, que são seus filhos, neste relacionamento singular, podem se dirigir a Deus chamando nosso Pai. E é exatamente assim, irmãos, que nós nos relacionamos com o nosso Deus. E como precisamos aprender isso, irmãos, é o teu Senhor. Aquele que tem o Senhor por Deus, tem Ele como por seu Rei também. Então Ele é aquele que é teu Deus, e você não vai pensar nele somente como o Deus de Davi, como o Rei de Davi, mas você deve pensar nele como o teu Rei. Então você pode orar ao Senhor dizendo, tu és o meu Deus, tu és o meu Rei. Eu estou sob os teus cuidados, sob o teu governo. Eu estou nesse relacionamento com o Senhor. E tomar para si, de modo muito pessoal, meu irmão. Porque este é o teu Deus que está contigo o tempo inteiro. E que se relaciona com você de um modo tão especial, nesse laço de amor inviolável, que é o pacto que ele fez com o seu povo, com quem ele se relaciona de um modo tão singular. Ele não é um carrasco. Ele não é como muitos homens por aí que não dá ouvidos à oração daquele que clama. Mas não, irmão, quando você chama Ele de seu Deus, de seu Rei, isso faz com que o coração do seu Deus se alegre e que Ele se volte para você com todo ato e gesto paternal de um Senhor que ama aqueles que o chamam deste modo. A não ser que você não tenha Ele por seu Rei e seu Deus. Aí, de fato, você não terá consolo ou favor algum. Porque muitos podem até dizer por aí, da boca para fora, Ele é o meu Deus, mas não querem Ele como seu Rei. Querem Ele como seu Deus e dizem, eu creio em Deus, Ele é o meu Deus, mas Ele não é Rei. Para eles, não. Porque muitos não estão dispostos a, de forma alguma, se sujeitar a esse Senhor e ao seu reinado absoluto. Estes devem, então, obviamente, no dia da calamidade e da angústia, eles não podem, de fato, chamar ao Senhor de seu, porque eles não pertencem a Deus, os ímpios. E Deus não pertence a eles. Mas é diferente com todos aqueles que foram alcançados por Cristo. Se você, meu irmão, foi salvo por Cristo, Deus é teu Pai. Se você de fato foi redimido por Cristo, não há nada que impeça que o Senhor, Ele, acate você quando você clama. Você tem acesso ao trono da graça do seu Deus livremente. Você pode recorrer a Ele em qualquer situação, em qualquer contexto, não importa o que esteja acontecendo, Ele sempre é o Deus que estará pronto a ouvir quando você elevar a sua voz em clamor a Ele. Aprenda com Davi, escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a Ti é que imploro. Ele sabe, irmãos, é somente ao Senhor que eu posso implorar. Somente ao Senhor. Não há outro a quem ele possa recorrer. Há somente o Senhor a quem ele pode recorrer. Não há um outro refúgio. Há somente o Senhor Deus como refúgio. Ele não é o refúgio. Ele é o único refúgio. Ele não é o que escuta. Ele é o único que escuta a nossa oração. E nós podemos, então, suplicar a este nosso Senhor, assim, de um modo tão pessoal, de um modo tão especial, nesse relacionamento paternal
que nós temos com o Senhor Deus que nos escuta o clamor. Mas veja, irmãos, como esse homem, ele de fato, ele está envolvido com este seu Deus em meio à angústia. Lembrem-se, ele está passando por dificuldades, irmãos. Esse homem, ele não está conseguindo, nós veremos no Salmo 5 e 6, que ele não consegue dormir tão bem assim. Como nós vimos no Salmo 3 e 4, que ele pode descansar confiando no Senhor. A intensidade da sua angústia é grande, mas ele está aqui clamando. E veja a intensidade, irmãos, mais uma vez, a urgência do seu clamor. Porque o que é que ele faz assim que ele levanta? E veja, irmãos, o que nós fazemos imediatamente quando nós levantamos diz muito sobre a nossa condição e sobre os nossos anseios. Veja o que ele faz, o verso 3 nos diz: de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Perceba, irmãos, que ele vai logo cedinho. Ele se levanta cedo e ele vai clamar ao Senhor, ele levanta a sua voz. Pela manhã, nas ocasiões em que estavam sendo oferecidos sacrifícios ao Senhor no templo, oferecendo-se oferendas, não é? Sacrifícios, culto ao Senhor, sacrifícios que eram para Deus, aromas que subiam ao Senhor e eram agradáveis no culto prestado. Ele vai dizer, de manhã te apresento a minha oração. A linguagem é semelhante à linguagem de apresentar sacrifícios ao Senhor. Ele diz, de manhã eu te apresento o meu sacrifício. De manhã eu te apresento a minha oração. E assim como os aromas subiam ao Senhor, naqueles sacrifícios tantos que envolviam tantas coisas, assim também a oração deste homem santo de Deus, irmãos, subia até o Senhor, aos ouvidos do seu Deus. E é exatamente isto ali que ele está experimentando. Mas perceba, irmãos, que ele é alguém que vai revelar nesta ocasião que ele, de fato, ele tem essa urgência e esse momento para ele é singular. Ele não vai se demorar, ele não vai buscar outras coisas, ele não vai ocupar a sua mente com outros pensamentos das coisas deste mundo. Ele não vai buscar nada além do Senhor nos primeiros momentos da manhã. Como precisamos, irmãos, aprender a fazer isto? Porque há muitas necessidades que nós temos, há muitos problemas que nós enfrentamos, há muitas coisas que nós precisamos receber do Senhor para que possamos ser aperfeiçoados. Enfim, há tantas coisas pelas quais nós precisamos clamar a Deus, mas eu não sei o que é que você faz assim que você acorda. O que é que você faz assim que você acorda? O que é que vem na sua mente assim que você acorda? É o trabalho? São os estudos? São os seus negócios? Primeira coisa que você abre diante de você na sua manhã, o que é? É o seu coração a Deus, descortinando a sua alma para Ele? Ou você procura outras notícias e informações? O que é que você faz assim que você se acorda? Meu irmão, isso é fundamental. Primeira coisa que nós devemos fazer, irmãos, ao nos levantarmos de nossa cama, é levarmos a nossa voz ao nosso Senhor, suplicando a Ele, em comunhão com Ele, servindo ao nosso Deus, em momentos de oração, mas também de meditação, porque, irmãos, o que envolve a vida deste homem aqui, assim que ele clama ao Senhor, é a oração que é fruto da sua meditação nas coisas difíceis que ele tem experimentado, mas também das meditações que ele tem feito no seu Senhor. E isto serve para ele como combustível para o seu clamor e sua oração. Meditação e oração. Meditação como combustível para a súplica que ele faz diante do seu Senhor, logo ao amanhecer. Como precisamos, irmãos,
ter esse tempo de comunhão com o nosso Deus. Como precisamos, irmãos, aprender a meditar no nosso Senhor, na sua palavra, nas suas promessas, nos seus feitos, em quem Ele é, e a fazer disso, então, o nosso clamor a Ele. Você tem gastado, meu irmão, nas manhãs do seu dia, tempo com o seu Deus? Você abre a sua Bíblia, você lê a sua Bíblia, você medita naquela porção da Escritura. Você ora baseado naquelas verdades, você suplica em favor de você suplica em favor dos seus irmãos em Cristo, você suplica em favor do reino do Senhor, ou você simplesmente deixa isso de lado? Isso é algo estranho, irmãos, ao verdadeiro caráter do crente piedoso. É estranho. Se você não faz isso, isso é estranho. Você precisa se dedicar a Deus. E tem um dia, irmãos, se tem um dia que é especial para isto. Todos os outros dias é fundamental que o façamos, mas é neste dia, o domingo. Se tem um dia em que nós devemos nos esforçar para nos levantarmos cedo e também dedicarmos tempo à oração, à meditação, a pensarmos no Senhor, nas suas coisas, no Evangelho, na sua glória, é justamente, irmão, pela manhã, na manhã do seu santo dia. Hoje, deveríamos nos esforçar para isto. Não deveríamos nos levantar no susto, em cima da hora, correndo, trocando de roupa, se organizando de todo jeito, entrando no carro e correndo. Precisamos aprender, irmãos, a dedicar as primícias de tudo o que temos e as primícias dos nossos dias à comunhão com o nosso Deus. Nós só ganharemos com isto. E o nosso Deus, irmãos, Ele será grandemente honrado quando nós assim fizermos. Como escreveu sobre a questão do dia do Senhor e levantarmos cedo, escreveu um pregador escocês, ele diz assim: sentimos que um Shabat, dia do Senhor bem aproveitado, é um dia do céu na terra. Por esta razão, desejamos que os nossos Shabats, dias do Senhor, sejam totalmente entregues a Deus. Gostamos de passar o tempo todo nos exercícios públicos e privados de adoração a Deus, exceto tanto quanto é abordado nas obras de necessidade e misericórdia. Adoramos acordar cedo naquela manhã e ficar acordados até tarde para que possamos ter um longo dia com Deus. Então, o desejo dele é aproveitar da manhã à noite a comunhão com o seu Senhor no seu santo dia, porque não há nada mais proveitoso do que isto. Como diz, irmãos, um outro comentarista, que exemplo maravilhoso foi aquele que nosso Senhor nos deu. De manhã, levantando-se bem antes do amanhecer, saiu e foi para um lugar solitário e ali orou. Marcos capítulo 1, verso 35. Cristo, de manhã, separou-se para um lugar separado, isolado, e ele então orou, ele clamou. E não se deve supor que este tenha sido um caso solitário, porque Lucas 6,12 nos ensina, Lucas 21:37 nos ensina que não foi o único momento que ele fez isto. Existe um cristão próspero na terra, que dá seus primeiros pensamentos ao mundo, e só os posteriores a Deus. Eu vou perguntar de novo. Existe um cristão próspero na terra que dá seus primeiros pensamentos ao mundo e só os posteriores a Deus? É como se ele quisesse dizer, não há nenhum cristão próspero se o que ele faz primeiro no seu dia é entregar os seus pensamentos às coisas deste mundo e não elevar o seu coração e a mente às coisas celestiais, às coisas de Deus. Então perceba, irmãos, como é fundamental a vida devota ao Senhor. E Cristo, irmãos, mais do que Davi, é o nosso maior exemplo nisso. Então, se você é um verdadeiro seguidor de Cristo,
Se você é alguém que verdadeiramente procura caminhar nos passos de Cristo, imite-o. Numa vida de sujeição ao Senhor e numa vida de dependência plena ao Senhor em oração e numa vida de alegre comunhão com o seu Senhor nas manhãs do dia e em todo o dia, obviamente. Davi, irmãos, ele suplica ao Senhor e é interessante o seu clamor, porque ele vai nos dizer o seguinte. Ele vai dizer que ele clama ao Senhor, ele apresenta logo de manhã a sua oração e ele diz, e fico esperando. Eu apresento a oração e eu fico aguardando. E é interessante isso, irmãos, porque o que ele está fazendo, não é? Ele fica lá parado esperando a resposta do Senhor. Mas ele aguarda. Veja, o seu clamor é urgente, mas ele espera. O seu clamor, irmãos, de fato, vem no seu próprio coração que está angustiado, mas ele não vai fazer com que aquilo aconteça no seu próprio tempo. Ele espera que o Senhor Deus o dê uma resposta no próprio tempo do Senhor. Mas note que ele tem uma expectativa de que o Senhor responderá a sua oração. Porque, irmãos, trata-se de uma oração feita por um homem justo. E trata-se de um homem, irmãos, que não ora ao Senhor baseado na sua própria justiça, mas ele ora baseado na justiça de outro. E ele também é alguém que ora baseado nas promessas do Senhor. E o Senhor Deus, irmãos, ele vai responder o seu povo. Sobretudo quando nós oramos em conformidade com a sua verdade, em conformidade com as suas promessas. E ele, como este Deus fiel, este Senhor Yahvé, o Deus fiel, ele não poderá deixar de responder. Ele responderá no tempo oportuno, no momento certo. Ele vai então ter a resposta à sua oração, que vai se demonstrar no modo em que o Senhor Deus ele vai tratar com aqueles que são os seus inimigos. Então ele aguarda o Senhor. E isso é maravilhoso. E como nós precisamos aprender, irmãos, isto? Não precisamos aprender somente a sermos crentes piedosos que clamam a Deus. Mas precisamos, irmãos, aprender a também esperarmos a resposta do nosso Senhor. Nós somos inquietos demais. Nós somos impacientes demais. E muitas vezes tentamos, na nossa impaciência, fazer as coisas segundo a nossa própria vontade, com a força do nosso próprio braço, como se nós pudéssemos fazer isto, e acabamos caindo em problemas, pecados, em coisas que não serão boas para nós, nem para absolutamente ninguém. Então precisamos, irmãos, entender e esperar o momento certo do que o Senhor, de fato, haverá de nos conduzir a fazer. O Senhor ele não é obrigado a nos dar resposta alguma imediata. E o fato dele não nos dar uma resposta imediata não significa que ele não ouviu nossa oração. Não significa que ele não nos ama e não quer escutar o nosso clamor. Quantas vezes o povo do Senhor clamou, irmãos, e ele não deu uma resposta imediata? A vida de Davi é uma prova cabal disso. Muito tempo ele sofreu nas mãos de seus inimigos. Muito tempo ele ficou angustiado, mas ele sabia esperar. E não foi diferente, irmãos, na vida de muitos santos de Deus. Na vida de muitos que suplicaram ao Senhor, como no caso das irmãs Marta e Maria, que eram amadas pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que clamaram imediatamente o socorro, mas eles não tiveram resposta imediata. E a resposta, a ocasião, veio oportuna, no tempo certo. Depois que Lázaro já estava morto, o corpo apodrecendo. Mas o Senhor então respondeu à sua oração. E aquilo ficou evidente. Tanto que o Senhor escuta a oração e nunca poderia ser jamais uma prova de que o Senhor não as amava. O Senhor ouviu e o Senhor agiu. E o Senhor manifestou a sua glória na resposta à oração. Não curando Lázaro, mas ressuscitando Lázaro de entre os mortos.
O Senhor, irmãos, Ele ouvirá a nossa oração e Ele vai agir, mas Ele sempre tem em vista a glória do Seu nome em todas essas coisas. Mas nós precisamos entender, descansemos no Senhor e fiquemos esperando pacientemente depois que nós clamarmos ao nosso Deus. Ele nos escuta. Ele te escuta. Mas então o texto continua dizendo, no versículo 4, ele diz assim: pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. É interessante o que vai acontecer aqui agora, irmãos. Depois dele nos apresentar o caráter da oração, um caráter do verdadeiro crente piedoso, ele vai, irmãos, nos mostrar, que ele passa a refletir acerca do caráter do Deus a quem ele ora. E isso vai servir para ele como algo grandemente consolador, nesse conhecimento que ele tem acerca de quem Deus é. Ele vai dizer assim: pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade e contigo não subsiste o mal. Então percebe, irmãos, que ele está plenamente persuadido de que o Senhor Deus, Ele é alguém que reprova, Ele é alguém que odeia, Ele é alguém que lança longe tudo aquilo que é iniquidade, tudo aquilo que é pecado, todos os atos maus dos homens. E veja que ele vai falar que o Senhor Deus, ele odeia isso de modo geral, né? Ele é alguém que não se agrada com a iniquidade de modo geral, mas depois ele nos mostrará de modo particular alguns pecados que são rejeitados, que são aborrecidos pelo próprio Senhor, como todo pecado. Mas o Senhor Deus aqui, quando ele diz, tu não se agrada da iniquidade e contigo não subsiste o mal, ele está dizendo, Senhor, tu és um Senhor que é santíssimo. Esse Senhor a quem ele medita, a quem ele volta os seus olhos agora neste momento, na sua meditação e oração, é o Senhor Deus que é justíssimo, puro, santo, justo. Como o Deus que é puro de olhos, como nós lemos no livro do profeta Abacuque, que não pode contemplar o mal, um Deus que não contempla e não aprova a iniquidade. É exatamente isto que ele entende. E ele vai usar esse tipo de argumento em sua oração, porque aqueles que têm se voltado contra ele são homens que estão mergulhados na iniquidade, no mal e no pecado. Então ele entende, o Senhor Deus é tão santo, o Senhor é justo, e o Senhor não pode então permitir que eles continuem avançando nos seus intentos. Porque o Senhor é santo e justo, o Senhor tem de necessariamente julgar os homens maus nos seus pecados. Não podem permanecer. Então perceba, irmãos, a compreensão deste homem e essa meditação que alimenta a sua oração. E como nós precisamos entender isto na nossa vida, irmãos. E precisamos ter como salmista uma visão mais clara sobre o que é o pecado e o que é a iniquidade. Ele revela nesta oração dele, neste clamor, que o Senhor Deus odeia, e ele vai falar sobre a pecaminosidade do pecado. Como é mal, como é terrível. Nós podemos talvez não contemplar, irmãos, isso com muita clareza. Talvez a nossa visão sobre o pecado ela esteja maculada e seja muito pequena. Mas quando nós olhamos para quem Deus é, irmãos, isso vai nos mostrar a desgraça que é o pecado. Quão feio é o pecado. Quão deve ser para nós como um monstro horrível. Como é para o próprio Senhor. Isso deve, irmãos, nos fazer entender que o Senhor Deus, Ele não somente não se agrada da iniquidade nos homens maus, mas Ele é um Senhor Deus que não se agrada da iniquidade no meio do seu povo.
Como ele revelou, irmãos, com muita clareza no texto que nós lemos hoje, inclusive, em Números, capítulo 16, com Corá, Datã e Abirão. Homens que pecaram contra o Senhor e que foram engolidos pela terra, e tantos morreram em razão da iniquidade, o Senhor se revelando como um Deus que, de fato, nunca jamais aprovará o pecado. Nem o seu pecado, nem o meu, nem o de absolutamente ninguém. Ele tem essa visão elevada acerca do Senhor e da verdade de que o Senhor Deus, ele é contrário a tudo aquilo que é mal. E o que haverá então, irmãos, de acontecer? Uma vez que esse Senhor é este Deus que é santo, esse Deus que é justo, esse Deus que é puro, ele vai então declarar o seguinte acerca do destino desses homens. Ele vai dizer assim, os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina o sanguinário e o fraudulento. Veja, ele vai falar do pecado de modo geral, ele vai dizer, os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina o sanguinário e o fraudulento. Então, ele vai envolver aqui pecados da língua, de homens que falam mentira, de homens que são falsos, de pessoas que proferem aquilo que não é real, e isso certamente ele experimentava até no seu próprio reino, de homens que falavam uma coisa bajulando, mas na realidade a malícia estava por trás, queriam derrubá-lo e destruí-lo. E homens também sanguinários, que estavam prontos a tirar a vida dele e de todos aqueles que estivessem associados a ele. Então ele diz, olha, são esses homens aqui, sanguinários, Senhor, que se levantam. E eu sei que porque tu és santo e justo, eles não poderão, de modo algum, permanecer à tua vista, porque o Senhor odeia todos eles. O Senhor aborrece, mas pode ser traduzido aqui, irmãos, por odeia. O Senhor odeia a iniquidade. E o Senhor odeia aquele que pratica a iniquidade. E ele está se referindo aqui de modo muito especial aos inimigos do seu reino. Então perceba como é a condição dessas pessoas de fato. Eles são pessoas muito más. E então, irmãos, ele vai nos apresentar o que haverá de acontecer ou o contraste que há. O contraste que há entre esses homens maus, que representam muitos dos homens maus com os quais nós temos de lidar nesta nossa vida, nesta nossa caminhada neste mundo, mas ele vai nos mostrar também que enquanto o Senhor é santo e os homens são ímpios, e há um contraste entre os homens maus e o Senhor, ele também vai mostrar que há um contraste entre aqueles que são ímpios e o que eles maquinam, o que eles fazem, e o homem justo. Ele vai dizer no verso de número 7, porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Porém eu. Veja que isso é algo que vai diferenciar este homem. E ele vai dizer isso não confiado na sua bondade, irmãos, em contraste com a maldade dos homens. Olha, porque vocês são maus, vocês não podem adorar ao Senhor no seu santo templo. E porque eu sou bondoso, eu posso adorar ao Senhor no seu santo templo. Não é isso. Ele não é alguém arrogante. Ele não pensa que ele é melhor do que os outros. Ele não pensa que ele é mais santo do que os outros, como nós muitas vezes podemos pensar que somos. Mais santos, melhores, mais importantes, mais bondosos. E, portanto, então, porque somos melhores, mais bondosos, mais piedosos, aparentemente mais santos, então nós seremos aceitos diante da presença do Senhor. Não é isso. Ele reconhece, irmãos, que é por pura misericórdia do Senhor. Ele diz no verso 7, porém eu, pela riqueza
riqueza da tua misericórdia. Então perceba, ele não vai olhar para ele vai reconhecer a abundante misericórdia do Senhor, a única coisa que permite que pecadores se aproximem dele. E então, por causa da misericórdia do Senhor, ele entrará na casa do Senhor. Ele vai se prostrar diante do seu santo templo, ele vai cultuar ao seu Deus no seu temor. Então percebe, irmãos, o que este homem, ele faz em meio aos dias maus que alcançam ele. Ele ora ao Senhor, ele confia nas promessas do Senhor, ele aguarda pelo seu Deus. Ele sabe que o seu Senhor é um Senhor santo e que, portanto, se voltará contra os homens maus, os ímpios. Ele não aprova a iniquidade, e isto é garantia dele de que o Senhor haverá de punir os homens maus. Mas ele também vai adorar ao seu Senhor, reconhecendo que isso é uma prova inequívoca da sua misericórdia. Irmãos, isso é muito especial. Isso deve, irmãos, nos ensinar aqui, de fato. O estarmos aqui, nesta manhã, louvando ao nosso Deus, lendo a sua palavra, ouvindo a proclamação do Evangelho, desfrutando dessa bendita comunhão dos santos e com o nosso Senhor, é prova e a única razão de estarmos aqui é a misericórdia dele. Misericórdia de Deus, você poder estar hoje, homem, aqui, você, mulher, você jovem, criança, na casa do Senhor, adorando ao único Deus vivo e verdadeiro. E nós só podemos nos aproximar desse Senhor em adoração unicamente por causa da sua abundante misericórdia. E a palavra, irmãos, aqui é hesed. É o amor pactual do Senhor. Unicamente por causa da graça, unicamente por causa do favor, unicamente por causa do amor pactual que o Senhor Deus tem pelo seu povo, é que nós, como Davi, podemos nos aproximar do nosso Deus. E o maior, irmãos, a maior prova, a maior expressão do hesed do Senhor é Cristo. Porque, de fato, somente, unicamente, por causa dele, por meio dele, é que nós podemos nos aproximar do nosso Deus em adoração e sermos abençoados por ele. E podemos então, também assim, uma vez que estamos indo por Cristo e em Cristo, nós podemos também agradar o nosso Deus na sua adoração. Ele só nos aceita diante de si por causa de Cristo. A maior expressão da sua misericórdia, a maior expressão do seu amor. Veja, irmãos, que privilégio nosso. E que como devemos, irmãos, então, nos utilizar deste momento com grande alegria. Repito, não pensando que você é melhor do que ninguém, por isso você está aqui, mas unicamente reconhecendo a misericórdia do Senhor. Reconheça sempre, diariamente, ao levantar da sua cama, Deus é misericordioso, por essa razão desfruto de tudo que desfruto. Deus é misericordioso, por essa razão eu tenho a bênção, o privilégio de estar na sua casa. Deus é misericordioso e isso deve ser expresso por você em grande louvor e num coração eternamente grato ao seu Deus por isso. E também, irmão, saiba que no meio da sua aflição e dor e dificuldade, não pense, não considere que isso é razão para você se ausentar da casa do Senhor. O salmista, em meio aos grandes problemas, ele tem um desejo, é estar na casa do seu Deus. E ele sabe que ali ele será grandemente abençoado. Se tem um lugar, irmãos, que abençoa cada um de nós, se tem um lugar, irmãos, que alimenta a nossa alma, se tem um lugar onde nós encontramos consolo, consolo nos cânticos, consolo na leitura, consolo na pregação, consolo na comunhão, é justamente aqui. É loucura, então, privarmos-nos deste momento nos dias maus da nossa vida. Mas irmãos, bom juízo nos aproximarmos do nosso Deus
nos dias em que a aflição, a angústia e o mal nos alcançar. E se você não tem experimentado isso na sua vida, este mal, problema, dificuldade, você pode ter certeza que você experimentará. Mais cedo ou mais tarde, problemas e dificuldades, mas que isso não afaste você da presença toda graciosa e misericordiosa do seu Deus. Venha à sua casa, independentemente das circunstâncias que você estiver enfrentando. As circunstâncias difíceis não podem ser nunca razão para você deixar de estar na casa do seu Deus, desfrutando então da maravilha que é poder estar diante do Senhor, diante de quem nós estamos aqui agora, neste momento. O Senhor, Ele está aqui. Nos aproximamos dele e somos grandemente abençoados. Mas veja, irmãos, ele não somente expressa isso, né? Ele, diferentemente dos homens maus, ele procura, então, adorar ao Senhor, ele procura estar em comunhão com o seu Deus, mas ele vai pedir mais alguma coisa, ele vai dizer assim, Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários, endireita diante de mim o teu caminho. Pois não tem ele sinceridade nos seus lábios, o seu íntimo é todo crimes, a sua garganta é sepulcro aberto. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa das suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Percebe, irmãos, que coisa interessante o que ele vai dizer. Primeiro ele vai pedir ao Senhor mais uma coisa. Ele sabe, como mencionei no início, que ele não é forte assim. Ele não é tão forte como ele poderia imaginar em algum momento da sua vida. Ele reconhece que ele não é. Então ele vai dizer, mais uma vez usando o nome Senhor Deus Yahvé, guia-me na tua justiça, endireita diante de mim o teu caminho. E o que nós podemos entender, irmãos, aqui, quando ele clama isso, é que ele está pedindo o seguinte, Senhor, ajuda-me a caminhar nas tuas veredas. Senhor, não permite que eu abandone as tuas veredas. Não permite que eu abandone os teus caminhos. Não permite que eu me desvie para praticar aquilo que é mal. Não permite que eu, em razão do mal feito pelos meus adversários contra mim, que eu caia nos mesmos pecados que eles cometem contra mim. Preserva-me, guia-me, sustenta-me naquilo que é piedoso e reto. Faz-me fazer a tua vontade, Senhor. Guia-me na tua justiça, endireita diante de mim o teu caminho. Então perceba, irmãos, que ele em meio a esse momento, ele vai suplicar ao Senhor para que o Senhor o dê mais graça, para que o Senhor o dê mais fé. E ele sabe que é o Senhor quem o guia. Ele sabe que a responsabilidade dos nossos irmãos, e nós sabemos, não é? Nós precisamos nos munir da graça do Senhor, do seu Evangelho, em meditação, em oração, em culto ao Senhor. Mas nós devemos entender e pedir a Ele, Senhor, ajuda-me. Senhor, preserva-me. Senhor, dá-me força. Senhor, sustenta-me. Senhor, faz-me andar sempre nas tuas veredas. Porque você pode ter certeza, irmão, se o Senhor não estiver com você, guiando você em todos os seus passos nesta vida, você cairá em tantas iniquidades neste mundo. Se o Senhor não sustentar você, você vai sofrer e você vai agir como o mais ímpio dos homens neste mundo. Por essa razão, irmão, clame a Deus. E clame a Ele para que Ele não permita que você seja como os homens maus que nós contemplamos ao nosso redor e que tantas vezes nós reprovamos as suas ações, mas clamemos a Deus para que não resvalemos os nossos pés e caiamos na mesma conduta miserável e torta que os homens ímpios caminham nesta vida. Então aqui mais uma vez ele revela a dependência do Senhor para um viver piedoso. Ele reconhece a dependência do Senhor para um viver santo neste mundo. E ele expressa, irmãos, o desejo dele de fato, caminhar segundo a vontade do Senhor e de ser santo como seu Senhor é santo. Como, irmãos, precisamos desejar isto? Como devemos desejar, irmãos, que o Senhor nos guie para fazermos a sua vontade? É isso que você deseja, meu irmão, diariamente? É por isso que você clama?
Ou você simplesmente não dá tempo nas suas orações a clamar ao Senhor, a que Ele te faça mais santo como Ele é santo. E você não clama, talvez, para que o Senhor te faça amar como você deveria amar a sua própria palavra. Você clama por isso, você suplica ao Senhor. Eu espero sinceramente que você não seja alguém que cesse os seus lábios e não clame por isto. Eu espero que você seja sinceramente alguém que suplica a Deus diariamente por isto. Eu espero que você não pense que você é autossuficiente e que consegue, de alguma forma, permanecer firme nos caminhos à parte de Deus. Não conseguirá. Você vai cair mais cedo ou mais tarde. Mais cedo ou mais tarde. Carecemos, irmãos, da intercessão do nosso Senhor nas nossas vidas, para que possamos, então, caminhar de um modo que seja agradável a Ele. Não há outro caminho. Não há outra forma de vivermos uma vida piedosa, senão clamando também ao Senhor a que nos preserve nos seus caminhos. Esse é o desejo do coração deste homem, mesmo em meio aos dias maus. Ele não vai dar lugar ao pé. Mas eu estou sofrendo tanto. E tem gente que imagina que pode, né? Poxa, eu estou sofrendo tanto, os homens maus me perseguindo. Eu posso então fazer o mal também. Eu posso me voltar contra eles. Eu posso fazer valer a minha fúria e indignação. Eu posso também pecar e cometer os mesmos pecados que eles. Não, irmãos. Não há carta branca para isso em ocasião nenhuma. Pode ser o homem mais perverso se levantando contra você. Não há ocasião que o Senhor permite que busquemos viver impiedosamente. O nosso desejo deve ser fazer a vontade dele em toda e qualquer circunstância. Mas ele vai falar, irmãos, mais sobre esses homens. No verso 9 ele diz: pois não tem ele sinceridade nos seus lábios. Mais uma vez, ele está aqui expressando a angústia dele em lidar com esses homens maus, não é? Eles são mentirosos. O seu íntimo, aqui, ó, o seu interior, de fato, o seu coração, só pensa em fazer aquilo que é mal. Há somente crimes. A sua garganta é sepulcro aberto, é como se eles engolissem todos aqueles que passam diante deles, porque eles são maus. É uma sepultura, é um lugar de morte. Ele vai mencionar então aqui, e com a língua lisonjeiam. Língua que lisonjeia, bajulação. Mas, como mencionei antes, a vontade é matar. A vontade é tirar a vida do outro. E é interessante, irmãos, porque o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 3, ele vai se utilizar deste texto. Ele vai se utilizar justamente dessas palavras aqui, que o próprio Davi dirige a esses homens ímpios, para falar sobre a miséria que se encontravam todos os homens em sua iniquidade. Meus irmãos, aqui nos mostra, irmãos, como é a depravação do coração do homem. Como o homem é, de fato, totalmente depravado e que eles só vão realmente intentar fazer aquilo que é mal, porque o seu íntimo é mau. E eles não podem dar um fruto bom, senão um fruto mau. E era assim nos dias de Davi. E é assim, irmãos, em nossos dias. Olhemos para o lado, contemplemos os homens que de todos os modos, na sua loucura e impiedade, tentam se voltar contra nós. Nós temos visto, irmãos, são notícias muitas em jornais, em revistas, na internet, tantos meios de homens que de fato não têm o menor temor de Deus e tentam determinar leis e tentam ferir a nós com as suas mentiras, malícias, tentando cessear a nossa liberdade, tentando nos impedir de cultuarmos ao nosso Senhor com liberdade, tentando nos impedir de proclamarmos o Evangelho com liberdade, com o intento de impedir que falemos a verdade, com o intento de impedir que façamos aquilo que o Senhor Deus nos ordena. Isso revela, irmãos, a rebelião desses homens contra o Senhor. E revela a desgraça no coração deles. Como são maus. Estão servindo a Satanás, que é o Senhor deles.
que é o Senhor deles, irmãos. E essa é a condição dos homens que vivem por aí e é a condição de muitos daqueles que estão sob nós, governando-nos. Eles agem a serviço do seu Senhor. Então, uma vez, irmãos, que esses homens fazem tanta maldade, qual a oração de Davi? O que é que ele vai pedir para que o Senhor faça? E aqui, irmãos, é uma imprecação. Leia aí depois no boletim na capa sobre salmos imprecatórios. Veja o que ele vai tratar aqui e com o que ele pede ao Senhor. Veja, ele diz assim no verso 10, declara os culpados, ó Deus. Declara os culpados, ó Deus. Então ele está dizendo, olha, Senhor, tu sabes que eles fazem esse tipo de mal. Que eles sejam declarados diante do teu tribunal, Deus como um juiz, como culpados. Condenados sejam eles por causa da sua malícia, por causa do seu mal, por causa da sua perversidade. Depois ele vai dizer, caiam por seus próprios planos, que os planos deles sejam frustrados e que eles experimentem aquilo que têm feito contra mim, diz Davi. Mas não somente contra ele, nós veremos. Que eles façam e experimentem tudo aquilo que eles intentam fazer. Que seus planos se frustrem. E não somente isto, ele diz mais, rejeita-os por causa das suas muitas transgressões. Não os escuta, Senhor. Não escuta quando eles levantarem a voz para ti, Senhor. Reprova-os, Senhor. Lança-os de mão. Lança-os de lado, ó Deus. Ele clama. Por quê? Ele clama assim, irmãos. Será que é por causa de um desejo de vingança pessoal? Será que é porque ele simplesmente está sofrendo na mão desses homens maus? Será que ele está preocupado com a glória dele somente? Será que Davi está preocupado com a glória do seu reino somente? Irmãos, não é. Ele não pede por vingança pessoal. Ele deixa claro no final do verso 10, pois se rebelaram contra ti. Senhor, eu peço tudo isto, porque é contra o Senhor que eles estão revoltados. Senhor, eu peço tudo isso, porque eles fazem tudo o que fazem contra o Senhor, que é o meu Deus, o meu Rei, o meu amado. Então percebe, irmãos, que ele não dá lugar à vingança. A oração imprecatória não é oração para que eu peça para que o Senhor se vingue por minha causa, mas por causa da glória do Senhor. E que o Senhor, então, vá e caia com juízo sobre os homens maus. Não é você com a força do seu próprio braço que fará, como Davi não vai procurar fazer, mas do Senhor, em nome do Senhor. Então, irmãos, não há lugar aqui para a sua justiça pessoal. Não importa o que os homens estejam fazendo contra você. Não importa o que os poderosos estejam fazendo contra nós, contra a igreja, contra o Senhor, no seu poder ali, esses homens ímpios. Você não pode ir lá e fazer justiça com a sua própria mão. Não pode se vingar de quem quer que seja. A quem, irmãos, pertence a justiça? É ao Senhor. É isso que nos diz Romanos capítulo 13. Ao Senhor pertence. A Ele somente pertence a justiça. É Ele que retribuirá os homens maus. É Ele quem fará todas essas coisas, porque é contra Ele que os homens têm se levantado. E, irmãos, nós devemos entender, esses homens maus que hoje se levantam contra Deus diante de nós, se eles não se arrependerem dos seus pecados, eles vão sofrer amargamente nas mãos do Senhor. E por que eles sofrerão? Porque o Senhor Deus é justo e santo. Ele não permitirá que os homens sigam em frente nos seus intentos maus sem serem punidos.
Você tem certeza disso, irmãos? Veja, irmãos, isso acontece temporalmente e muitas vezes o Senhor traz juízos temporais sobre os homens maus. Mas o Senhor um dia virá. E Ele realmente, irmãos, Ele vai lançar por terra, de uma vez para sempre, os intentos perversos desses homens. Nós podemos clamar como o salmista e pedir, Senhor, faz com que os planos deles sejam cancelados. Senhor, faz com que os planos deles lancem-se por terra, que sejam frustrados. Clame assim, ore ao Senhor, suplique a Ele, suplique para que o Senhor os rejeite, suplique para que o Senhor caia com justiça. E se Ele não cair hoje, irmãos, no dia glorioso do Senhor, isso acontecerá de modo pleno. Pleno, absoluto. Não haverá como escaparem da justiça do Senhor Deus neste dia. A única ocasião que eles têm para escaparem disso é hoje, e é unicamente refugiando-se no Senhor. E nós podemos clamar por isso também, para que o Senhor possa demonstrar a sua misericórdia, humilhando-os e subjugando-os, chamando-os também para si, como Ele nos chamou. Mas não há nada que também nos impeça de clamarmos para a glória do Senhor, porque se voltam contra Deus, que eles sejam esmagados. É exatamente isto que o salmista faz. E, irmãos, ele se regozija nisso. Ele vai se regozijar naqueles dias quando seus inimigos forem vencidos. E nós podemos ter certeza, irmãos, que nós também nos regozijaremos quando contemplarmos a justiça de Deus ser feita contra todos os ímpios. Nós nos alegraremos neste dia. Nós nos deleitaremos na demonstração da justiça do Senhor contra os homens maus. Mas então, irmãos, os versos 11 e 12 finalizam este salmo, nos diz assim a palavra: mas regozijem-se todos os que confiam em ti, folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo o cercas da tua benevolência. Veja, irmãos, ele começou com uma angústia terrível. E ele conclui aqui com um louvor que não somente toma conta do seu coração, mas ele quer fazer com que todo o povo do Senhor possa se alegrar com ele também nessa expectativa certa. Ele vai dizer que os homens, aqueles que pertencem ao Senhor, os santos, devem se regozijar todos os que confiam no Senhor. Aqueles que colocam em Deus a sua esperança, os crentes que têm os seus olhos fitos no Senhor e que esperam somente nele pelo livramento. Esses, nós, irmãos, nós podemos nos alegrar, aguardando então a manifestação do nosso Deus. Folguem de júbilo, mais uma vez, enfatizando a ideia de louvor nos lábios, diante do Senhor, para todo sempre, aqueles que esperam no Senhor e que confiam nele. E devem folgar de júbilo, e devem louvar ao Senhor com alegria, sabendo sempre, conscientes sempre, de que o Senhor é aquele que nos defende. Porque tu os defendes, diz ele, em ti se gloriem os que amam o teu nome. Então perceba aqui que parece que não há razão mais para a angústia, não. Não há razão mais para a tristeza e abatimento, não. Porque ele sabe que o Senhor é com aqueles que amam o seu nome. E ele então conclui: pois tu, Senhor, mais uma vez o nome de Deus, Yahvé, abençoas o justo. Abençoas o justo, a ideia de abençoar é fazer próspero. A ideia é fazer então feliz. A ideia é conceder aquilo que eles precisam. O Senhor abençoa o justo e como escudo o cercas da tua benevolência. Ele vai dizer que o Senhor é o seu escudo. O Senhor é aquele que como escudo cerca o seu povo. E não é um escudo, irmãos, que simplesmente defende ao homem de levar uma pancada de uma espada ou algo dessa natureza.
a ideia de um escudo enorme. Um escudo que cerca o salmista. Um escudo que cerca todo o seu povo. A ideia de cerco aqui é interessante. Enquanto Davi estava sendo cercado pelos seus inimigos, ele vai dizer, mas o Senhor é aquele que me cerca. Aquele que cerca todo o seu povo. E ele vai cercar todo o seu povo com o quê? Ele vai cercar todo o teu povo da sua benevolência. É exatamente isto que o Senhor Deus fará com o seu povo. Então, irmãos, como diz um comentarista, ele vai dizer assim, que conforto as Escrituras sempre foram para o povo de Deus em tempos de tristeza. Mesmo quando Davi é caçado por homens maus, ele é consolado pela pregação e repetição das promessas de Deus para a sua própria alma. O povo de Deus tem obtido conforto por causa das sagradas garantias do Salmo 5 há séculos. Porque tudo o que foi escrito antigamente foi escrito para nossa instrução, para que pela perseverança e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Romanos capítulo 15, verso 4. E por causa deste grande conforto, este salmo também mostra que o povo de Deus tem as alegrias mais seguras e duradouras, apesar de todos os terrores infernais lançados contra eles. Quão fortes e constantes são os consolos dos filhos de Deus, alegrias sólidas e tesouros duradouros. Ninguém além dos filhos de Sião conhecem. Em última análise, o Salmo 5 nos aponta para o Cristo, o justo, para Cristo, o justo. O versículo 12 diz, pois abençoas o justo, o Senhor. Ele diz, o hebraico ali pode ser traduzido como o justo. E se é verdade, e é, que o Senhor cobre o seu povo com favor, como com um escudo, é porque o autor e consumador da nossa fé nos precedeu. Cristo Jesus é o justo, o santo que não verá a decadência, cuja alma não foi abandonada no Sheol, no inferno. E por causa disso, ele é o primogênito de muitos irmãos, sobre os quais isso também será verdade. O santo se refugiou em seu Deus, encontrou a proteção de Deus espalhada sobre ele, e então ele canta de alegria, e o mesmo acontecerá com o seu povo. As vitórias conquistadas por Cristo serão desfrutadas por todo o seu povo, que sempre se alegrará, cantará de alegria e exultará nele. Os justos de Deus são sempre abençoados no justo. Ele é aquele que tanto sofreu, tanto quanto ou muito mais que o próprio salmista. Ele é aquele que suplicou com gemidos ao seu Pai nos momentos de maior angústia. Ele é aquele que confiou no seu Pai em todo o tempo. Ele é aquele que também se levanta e se volta contra seus inimigos. Ele é aquele que vence os seus inimigos, que são nossos inimigos. Ele é aquele que protege os seus inimigos, que são nossos inimigos. E ele é aquele que nos dá vitória e segurança certas e plenas. Aquilo que o justo de Deus recebe e experimenta, nós que fomos justificados nele, também experimentamos. Os justos de Deus são sempre abençoados no justo, que é Cristo. Mas você deve entender então, e eu me refiro aqui a você que permanece longe do Senhor nos seus pecados. Você que está caminhando longe de Deus e vivendo a sua vida segundo a sua própria imaginação. Você que não conhece a Cristo e não se arrependeu verdadeiramente dos seus pecados, saiba que o Senhor, Ele se levantará com toda a sua fúria contra aqueles que não se renderam ao seu Filho justo. E se você permanecer longe do Senhor, essa será a realidade daquilo que você experimentará. Assim como esses ímpios serão esmagados por Deus,
você também o será. Só há um caminho, ou 2 caminhos. Ou é de experimentar a manifestação da justa ira de Deus contra você, ou experimentar a manifestação da sua misericórdia. Abundantemente e frequentemente o Senhor te chama a Ele, revelando a sua misericórdia, que é oportuna, que é revelada hoje. Corra para Cristo. Não há refúgio seguro se não for em Cristo. E sendo salvo por Ele e encontrando vida eterna nele, você poderá desfrutar não da manifestação da sua justiça e ira, mas de delícias que não têm palavras que possam falar com justiça as delícias que nós um dia experimentaremos nos céus, junto ao nosso Senhor, desfrutando de tudo aquilo que Ele desfruta, porque tudo aquilo que Ele tem é nosso e nós experimentaremos nele para todo sempre. Amém. Vamos orar, irmãos, ao nosso Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, agradecemos a Ti pela Tua palavra. Agradecemos a Ti, Senhor, pela graça que tivemos de ouvir essa exposição da Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a sermos justos e santos e piedosos, e ajuda-nos, Senhor, a clamarmos a Ti, a suplicarmos ao Senhor no dia mau, sabendo, Senhor, que o Senhor é aquele que vai se voltar contra os homens maus, como tens revelado no tempo, hoje. E que, ó Deus, nós somos vitoriosos em Cristo. E que isso encha, ó Deus, o nosso coração de abundante alegria. Ó Senhor, ajuda-nos a confiarmos inabalavelmente em Ti. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém.